Um dos atos mais corriqueiros que você faz em seu dia a dia é tocar em um interruptor. Você tem uma noção ou uma base de quantas vezes você aciona um interruptor em seu dia? E ao longo de toda a sua vida, quantos interruptores você já tocou? E por que tocamos interruptores? Bom, essa resposta é bem óbvia, né? Na maioria das vezes, acionamos um interruptor para acender a luz. Luz. Como é importante ter energia elétrica e luz dentro de nossas casas. Mas você já se perguntou como era a vida antes da eletricidade? Antes do gás? Você sabia que a baleia iluminou a sociedade humana ao longo de vários séculos? Não? Então vem comigo que nesse vídeo você vai conhecer uma parte da civilização humana que muitos desconhecem. Literalmente, a baleia tirou a humanidade da escuridão. Mas antes, roda a vinheta. Para quem não me conhece, prazer, eu sou a Tami Gasparetto e para quem já é inscrito aqui nesse canal, é um prazer estar falando com você novamente. Antes da comercialização da eletricidade e do gás, os humanos dependiam de uma substância que era conhecida como ouro líquido. Assim era chamado o óleo de baleia. A caça às baleias significava combustível além de comida e luz. Essa atividade ela está presente em nossa história desde os primórdios da humanidade. É possível encontrar muitos registros da caça à baleia em pinturas rupestres neolíticas que datam de por volta de 3000 antes da Era Comum. A caça primitiva à baleia teve provavelmente o seu início com os esquimós e outros no Ártico Norte e no Pacífico Norte. Em 712 foi escrito pelos japoneses o primeiro registro de pesca, de baleação. Na Europa, os precursores dessa atividade foram os noruegueses, que no ano de 810 já desbravavam o Ártico em busca de baleias. Os noruegueses, por sua vez, ensinaram as suas técnicas aos flamengos e aos bascos, que se tornaram os maiores caçadores de baleia por um período de quase 400 anos. A pesca foi tanta que por volta do século XV, os bascos tiveram que abandonar o Mar de Biscaia, ao norte da Espanha, e foram se aventurar em busca de baleias francas que praticamente haviam sido extintas nasquelas águas. As caravelas foram uma das inovações que permitiam o desbravamento das águas, como o Mar de Labrador e a Groenlândia. E quanto mais os bascos se distanciavam de casa, mais soluções inovadoras eles buscaram criar. Um salto em tecnologia foi os navios-fábrica, chamados de baleeiros, aonde a gordura da baleia era cortada, processada e armazenada em barris. Essas expedições, essas viagens, elas eram longas. No mínimo, a duração era de 1 ano e meio a 3 anos. Você consegue se imaginar nessa realidade, vivendo uma situação como essa? Bom, uma coisa é fato. Esses homens, eles possuíam um espírito desbravador. Necessitava-se muita coragem para embarcar em uma dessas expedições. Ou será que era muita necessidade? É fácil hoje para nossa cabeça condenar tais pessoas por essas práticas. E longe de mim aqui tentar romantizar tudo isso, mas por ora vamos deixar as emoções de lado e vamos usar a razão. Essa era a única fonte de combustível conhecida daquela época. Então, antes de criticar, tente compreender que naquela época esse era o único recurso disponível. A indústria do óleo de baleia mantinha a iluminação das casas, das ruas e, em geral, de tudo que se desenvolvia. Os dentes de baleia eles eram usados como broches
e eram exibidos com muito orgulho por esses homens que eram vistos como heróis. Usar um broche de dente de baleia significava que aquele homem tinha sido responsável por abater o animal. E se você enxergar pela ótica de 1800, sim, para se jogar no oceano sem tecnologia, apenas com um bote e um arpão, e enfrentar um animal de 25 metros, pesando em média 110 toneladas, como no caso da baleia azul, ou como no caso do cachalote, que chegam em média a 20 metros de comprimento, pesando 45 toneladas, e que, para piorar ainda a situação, possuem os maiores dentes do oceano, pois os cachalotes possuem em média dentes com 12 centímetros de diâmetro por 35 de comprimento. É um senhor dente, hein? Sim, necessitava-se muita coragem. Isso sem contar a convivência da tripulação. A convivência nessas expedições, elas não eram das mais fáceis. A tripulação contava com muitos homens honestos e trabalhadores, mas no meio deles era comum se encontrar muitos foragidos da justiça que buscavam se esconder no mar. Em 1800 não existia equipamento de navegação como rádio ou radar. O capitão e o navegador costumavam apenas contar com instrumentos como o astrolábio, a luneta, bússola, ampulheta e principalmente o vento e a maré. Não era tão fácil navegar nessas caçadas, pois os baleeiros eram escunas movidas à vela. Em período de calmaria, aonde não se tem vento, os períodos de espera eram quase enlouquecedores. Caçar baleias em si só já era desafiador, mas a expedição era um verdadeiro pesadelo. Imagine a pressão psicológica que esses homens sofriam. Para nós que hoje enlouquecemos de ansiedade por imaginar que não teremos o nosso conforto, essa geração que quase morre quando o sinal do Wi-Fi cai, deve ter até uma certa dificuldade de conseguir imaginar o que era o psicológico desses homens, que eram expostos a condições extremas em todos os sentidos. Às vezes, essas expedições, elas demoravam 3 anos. Era 3 anos ali, no mar, convivendo com a tripulação. Isso sem contar que qualquer tempestade poderia levar o navio a pique. Nessa época, não existia radar para rastrear baleias. Então, o único processo era o de observação. Observar as águas era fundamental. Era de suma importância conhecer a rota das baleias. Os capitães de baleeiros normalmente eram de uma linhagem de uma família que era destaque nesse ramo. Era um cargo de prestígio social que exigia muito conhecimento técnico. Os esguichos das baleias eram o principal ponto de rastreio. Os grumetes observavam constantemente o oceano em busca de esguichos. E se tivesse pássaros próximos aos esguichos, ali estava a tão procurada baleia. Existem 2 realidades de caça, a das longas expedições e outras que eram nas encostas, como no caso do Brasil. Eu irei começar falando primeiro pela realidade nas grandes e longas viagens. O processo de arpoar a baleia era um momento muito desafiador e perigoso. Nos botes, muitos morriam, pois era quase que um rodeio no oceano com a maior criatura viva da Terra. Caso a baleia fosse arpoada e tentasse lutar por sua vida, ela costumava submergir, e caso isso acontecesse, só restava 2 opções: torcer para que ela viesse a óbito antes da corda chegar ao fim, ou cortar a corda, pois caso a corda presa ao arpão não fosse cortada,
a baleia iria arrastar o bote com seus tripulantes para as profundezas. Cortar a corda significava perder a baleia. Toneladas de óleo, mas não cortar levaria todos à morte. Quase sempre era uma escolha difícil, mas valia o risco. Afinal, estamos falando do ouro em óleo. E agora você deve estar se perguntando: depois de abater a baleia, a tripulação levava ela para um porto, para um cais, para extrair o óleo? Bom, em alguns casos sim, quando a pesca era feita próximo a um porto, mas no caso das longas expedições, aí a coisa era bem diferente. Como era inviável retornar, a extração do óleo era feita ali mesmo no navio. E o processo de extração, sem dúvida, é uma das coisas mais traumatizantes que você possa imaginar. O odor em si só do óleo de baleia é muito ruim. Agora misture isso ao odor de uma carcaça em putrefação. Sim, putrefação. Porque o processo ele durava dias. Estamos falando de um animal com 20 metros de comprimento e pesando 110 toneladas. Para que 100 homens transformassem tudo isso em óleo dentro de um navio, definitivamente não era um processo rápido. Cortar, fatiar, ferver toda essa carne para extrair a gordura e o óleo, bom, isso levava dias, às vezes meses. Então imagina o odor podre que deveria impregnar em tudo e em todos. Mas esse terror, ele não terminava aí não, tá? Calma que tem ainda coisa muito pior. Uma das baleias mais cobiçadas era o cachalote. Inclusive Moby Dick é um cachalote. Para que você veja como a caça ao cachalote ela era muito popular. O motivo dessa cobiça toda ao cachalote é porque ele possui uma caixa craniana que é um complexo sonoro de localização. Esse órgão é preenchido por uma mistura líquida de gordura e cera que é chamada espermacete. Essa substância ela era usada para fazer velas, sabonetes, cosméticos, óleo para máquina, lubrificantes, giz, impermeabilizantes de couro e entre outros compostos farmacêuticos. A cabeça do cachalote é literalmente um estoque de óleo, o que equivale a cerca de 90% da cabeça desse animal. Um macho adulto chega a render 45 barris de óleo, mas, como dito, esse óleo se encontra dentro do crânio do cachalote. E é aí que literalmente a coisa fica surreal. Não existe nenhuma ferramenta que conseguisse abrir a cabeça do cachalote. Além de ser um crânio muito longo, ele tem uma espessura que é impossível de se abrir. O crânio do cachalote foi projetado para suportar as maiores pressões em mergulho. Um cachalote pode mergulhar até a profundidade de 300 a 800 metros, mas ele pode ultrapassar isso facilmente, tá? Chegando até os 2.000 metros de profundidade. E ele consegue permanecer um longo tempo por lá. O cachalote consegue suportar ficar sem submergir por até 1 hora. Ele consegue segurar a respiração nessa pressão por até 1 hora. Daí você já tem uma noção de que o crânio do cachalote não é uma casca de ovo. Era impossível abrir um crânio de um cachalote em alto mar. Mas o óleo, bom, ele tinha que ser retirado. A extração ela tinha que ser feita. Bom, se não dava para abrir, então a única opção era entrar. Sim, é surreal, mas normalmente um homem de estatura pequena ou um adolescente era inserido dentro da cabeça do cachalote pelo respiradouro.
Os relatos contam que essa era a atividade mais traumatizante e temida por todos. Era chamado popularmente de mergulho ao inferno. O odor era insuportável. E como falado, 90% do crânio do cachalote é óleo. Isso significa que o coitado, o infeliz que recebia essa tarefa, ele iria passar dias, semanas repetindo esse processo, pois o óleo era extraído com um pequeno balde e uma corda. Imagine o que era. Imagine estar dentro da cabeça de uma baleia em putrefação, sem ventilação, mergulhado literalmente naquele óleo, naquela gordura. Olha, eu acho que o inferno já começa a ser até uma melhor opção do que esse caso aí, viu? Você não acha? Além desse trauma aí que você acabou de conhecer, a caça ela poderia ser perigosa à tripulação, uma vez que os cachalotes, principalmente os machos, eles lutavam prontamente para se defender contra esses ataques. Nos oceanos a bordo das escunas, esse processo de extração do óleo da baleia era de fato bem complexo, mas em terra a exploração era bem mais abrangente. No Brasil, a atividade de caça e pesca de baleia veio através da Espanha, que por meio da União Ibérica era quem administrava Portugal. Em 1602, o rei Felipe III concedeu a 2 capitães bascos o direito de caçar baleias no Brasil. Durante o século XVII, essa atividade se desenvolveu apenas no litoral da Bahia, e no século XVIII foram criadas pescarias nas regiões do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. A indústria do óleo de baleia era um negócio muito promissor. A costa brasileira era rica e ainda é um dos lugares do mundo com maior variedade de baleias. É rotineiro ver orcas, cachalotes, baleia azul e baleia franca no Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, tem relatos que contam que a Baía de Guanabara era povoada por baleias. A Ponta da Armação de Niterói é um testemunho desse Brasil que muitos desconhecem. A armação baleeira era um complexo, praticamente um grande armazém para extrair os produtos provenientes das baleias. Era onde se tinha o engenho de fringir, o local onde a gordura da baleia era transformada em óleo. Ali também se encontrava as casas com as ferramentas de pesca e lanchas e tudo mais que estava envolvido na atividade de pesca e caça de baleias. Hoje, no Rio de Janeiro, onde é a sede da Diretoria da Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil, em um passado não muito distante, era a principal armação que fornecia óleo e derivados de baleia no Brasil. Essa pintura a óleo de 1790, do artista Leandro Joquim, chamada A Pesca da Baleia na Baía de Guanabara, é um dos únicos registros de pesca no Brasil no período colonial. Observando bem essa tela, nós podemos conferir muitos detalhes. Podemos ver aqui os barcos de pesca, as baleias nadando tranquilamente, as baleias sendo caçadas. Aqui já podemos notar ela esguichando sangue. Na sequência, ela está sendo rebocada para a armação de Niterói e aqui já podemos conferir ela sendo aberta, fatiada, para a extração de todos os produtos que derivam da baleia. Em Santa Catarina, a Armação da Piedade foi a primeira, a maior e a mais importante do estado. Para que você tenha uma ideia do tamanho dessa estrutura, a Armação da Piedade possuía 13 tanques com uma capacidade para armazenar até 6 milhões de litros de óleo de baleia. Se todo esse óleo fosse engarrafado, seriam necessários mais de 400 mil engradados, o que seria suficiente para carregar 2.000 caminhões.
Estima-se que uma baleia de 50 toneladas seja possível extrair até 25 toneladas de óleo. Seriam necessárias 250 baleias para encher todos esses tanques da Armação da Piedade. Existe um relato do ano de 1761 que indicam que foram caçadas mais de 200 baleias nessa região da Armação. E eram muitos os produtos derivados da baleia. Muitos dos produtos que hoje são feitos de plástico, metal e madeira eram feitos de barbatanas até o início do século XX. As barbatanas eram o principal produto de exportação das armações, até mesmo porque o óleo como combustível, grande parte dele era consumido dentro do país. Muitas curiosidades históricas existem na exploração da caça da baleia no Rio de Janeiro. Durante o século XVIII, como conferimos na pintura, a atividade e a presença das baleias era em grande número nessa região. Calcula-se que só na Armação de Niterói eram abatidas de 200 a 300 baleias por ano. Dá para acreditar? E esse grande fluxo existia por conta da baleia franca e da baleia jubarte. Elas são baleias que costumam circular às costas. São baleias que se aproximam muito das regiões praianas. Elas costumam entrar nas baías e por esse motivo elas eram as favoritas para o abate, que por sinal era feito de uma forma muito cruel. Em alguns casos, os pescadores arpoavam o filhote e quando a mãe vinha socorrer o mesmo, ela também era arpoada. Uma das curiosidades que poucas pessoas sabem é sobre a Pedra do Arpoador, que fica localizada na Baía de Guanabara. A pedra foi batizada com esse nome porque, segundo o relato dos pescadores, conseguia-se lançar arpões da pedra e arpoar as baleias que ficavam ali mais próximas. Você sabia disso? A maioria das pessoas não ligam o nome à atividade de pesca, mas sim, durante o século XIX, conseguia-se arpoar baleias da Pedra do Arpoador. O maior valor da pesca da baleia nunca foi a carne para alimentação, e sim o óleo da baleia, que era usado para muitos fins, mas a sua principal e mais básica função era para a queima. A iluminação era obtida através da queima do óleo de baleia, que apesar de ter um odor horrível, que sim, deixava as casas e ruas mal cheirosas, mas era um óleo que perdurava mais tempo queimando no candeeiro. Debré, em 1826, pintou uma aquarela muito famosa chamada Primeira Ocupação da Manhã. Ela retrata um grupo de escravos realizando a troca do óleo de baleia dos candeeiros, que faziam a iluminação pública da Rua da Ajuda do Rio de Janeiro. O que é muito interessante é que essa pintura ela retrata um processo que era diário. A limpeza, o reabastecimento do óleo, ele era realizado todos os dias nos candeeiros da cidade. A iluminação pública, que era feita por candeeiros de óleo de baleia, ela foi estabelecida no Rio de Janeiro no ano de 1790 pelo vice-rei Conde de Resende, o que ajudou demais a diminuir a violência da cidade. Mas, com a chegada de Dom João ao Rio de Janeiro, grande parte dessa iluminação pública ela foi redirecionada para o caminho de São Cristóvão, pois Dom João tinha medo que na escuridão a sua carruagem caísse no pântano que existia no caminho. Por esse motivo, esse percurso ficou conhecido como Caminho das Lanternas, que foi inclusive retratado nessa pintura por François Briard em 1858. Hoje, grande parte desse caminho é a Avenida Presidente Vargas. O óleo de baleia foi usado na iluminação pública até 1854. Foi então, em 25 de março deste ano, que o Barão de Mauá decidiu substituir o óleo de baleia por lampiões a gás.
O óleo de baleia também era muito usado na construção civil durante o século XVIII. Misturava-se o óleo, a borra da gordura, que é o gala-gala, em uma espécie de argamassa da época, que era composta por cal de conchas e mariscos, areia, ague e óleo de baleia, que era usado como aglomerante. Testes modernos apontam que não existe fator aglomerante no óleo de baleia, mas em relação à impermeabilização, sim, o óleo de baleia é muito eficiente. E durante o século XX, o óleo de baleia ele foi muito usado por curtumes que usavam o mesmo para amaciar o couro. A realidade da dependência do óleo de baleia, ela começou a mudar quando um homem na Pensilvânia cavou, em agosto de 1859, e achou uma substância bem interessante. Esse homem era o americano Edwin Drake e ele havia encontrado petróleo. Desde então, a vida ficou mais fácil e em 1879, quando a eletricidade passou a ser comercializada, sim, a coisa mudou muito. Mas a caça às baleias ela só começou a ser conscientizada por volta dos anos 80 e passou a ser criminalizada. Islândia, Noruega e Japão são os únicos países do mundo que permitem a caça às baleias. O objetivo desse vídeo não é criticar ou apoiar a questão, e sim trazer atenção a fatos que a maioria desconhece. Muitos não conhecem essa escala evolutiva que permitiu com que chegássemos até aqui, como humanidade, como civilização. Grande parte do nosso olhar crítico sobre um fato é influenciado pela sociedade e linha temporal que estamos inseridos. Talvez a humanidade tenha alcançado um conforto tão grande que sobra tempo demais para discussões inúteis, para conflitos. Se analisarmos os fatos presentes nesse vídeo, é notório os benefícios que alcançamos nesses últimos 3 séculos. Às vezes, é necessário olhar para o passado para ajustar o nosso caminho frente ao futuro. Quanta história, quanto sangue e vidas estiveram envolvidos até que você pudesse tocar um interruptor e acender a luz. Eu tenho certeza que após ver esse documentário, você vai passar a ver o básico de outra forma. E eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, de compartilhar e de se inscrever nesse canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal!